curiosidade que vem na minha cabeça quando a gente fala de mitocôndria é a origem. Em relação à origem das mitocôndrias, elas são organelas responsáveis pela respiração celular e elas teriam surgido há cerca de 2,5 bilhões de anos a partir das bactérias aeróbias, ou seja, que não necessitam de oxigênio para o processo de respiração celular. Essas bactérias elas teriam sido fagocitadas e, por não terem sido digeridas, elas preservaram-se em endossimbiose com a célula hospedeira. E quais as funções dela e onde são encontradas? As mitocôndrias, elas são encontradas em células presentes no coração, no sistema nervoso e no sistema muscular. As mitocôndrias, elas são organelas que possuem diversas funções que são essenciais para o funcionamento das células humanas e no balanço biomolecular. Fica responsável pela produção de ATP, que é a produção de energia, para podermos executar as atividades do organismo, como também elas atuam na morte celular por apoptose. Como também ela fica responsável pela produção de calor e pela contribuição genética a partir do DNA mitocondrial e pela respiração celular. E outra curiosidade sobre a mitocôndria é porque ela é responsável por diversas doenças, assim. A gente tem a síndrome de Leigh, né, que é uma enfermidade que ataca o sistema nervoso central e acaba gerando uma deficiência cognitiva e motora. O que ele vai fazer? Reduzir a expectativa de vida em 2 a 3 anos por causa dos problemas respiratórios. Bem graves, na verdade, que acontecem, né? Quais são eles? Perca de apetite, vômitos frequentes, irritabilidade, desenvolvimento em atraso, espasmos musculares, deficiência na força e no peso. Na verdade, essa síndrome, por que ela se relaciona à mitocôndria, né? No geral, ela acontece por mutações nos genes e 20% dos casos que acontecem de síndrome de Leigh são devido a mutações no DNA mitocondrial, especificamente o MT-ATP6. Então, essa síndrome ela tem uma herança mitocondrial, ou seja, como tudo se refere à transmissão mitocondrial é feminina, a única pessoa que pode passar isso para você é sua mãe. E como é a questão do tratamento, já que se trata de uma síndrome? Bom, o tratamento dessa síndrome é voltada mais para os sintomas do que a doença em si, porque ela, na verdade, não tem cura. Então, a gente trata, por exemplo, a perca de apetite, os vômitos, a irritabilidade, essas coisas, mas a doença em si não tem cura. Eu também já ouvi falar que a mitocôndria está envolvida na diabetes. A diabetes ela é uma doença causada pela produção insuficiente ou a má absorção de insulina, que é um hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. E na maioria dos casos, ela está dividida em 2 grupos, diabetes tipo 1 e tipo 2. Eu ouvi falar também que ela é uma doença silenciosa, né? Sim, que para detectar a doença é um exame básico chamado de glicemia de jejum e o exame de sangue, né? Que se o resultado ultrapassar de 126 em 2 exames seguidos, é diabetes. Mas se os números apontam entre 110 e 125, pede-se o teste oral de tolerância à glicose para tirar a dúvida. Os sintomas é a vontade frequente de urinar, sensação de sede não passa, fome em excesso, náuseas, diminuição no peso sem razão, sonolência e a demora para cicatrizar as feridas. E como é a questão do tratamento da diabetes? Controlar o nível de açúcar no sangue por meio de dietas, medicamentos orais ou insulina é o tratamento principal, né? A aplicação dela. Como também é necessário realizar exames regularmente para verificar a presença de complicações. Também é válido lembrar sobre uma doença bastante comum entre idosos, que é a doença de Alzheimer, onde ela também tem relação direta com as mitocôndrias, uma vez que foi detectado por meio de exames laboratoriais em idosos com Alzheimer, que incluem anomalias de tipo estrutural, bioquímico e genético. Geralmente, pacientes com Alzheimer apresentam disfunção na mitocôndria. Ela também é de fácil detecção. O diagnóstico requer um exame médico completo, onde o paciente começa a ter esquecimento, episódios de pouca memória e por meio de exames de sangue, teste de estado mental e imagiologia cerebral podem ser usados para determinar a causa dos sintomas. Ela se deve justamente ao fato de que, às vezes, o estilo das pessoas, de vida das pessoas e por uma combinação de fatores genéticos responsáveis por afetar o cérebro ao longo da vida. Suas características já falei antes, e os sintomas acontece a maior deterioração da memória. O tratamento se deve controlar os sintomas e retardar o agravamento da degeneração cerebral provocada pela doença e inclui o uso de remédios.